aí você já escolheu uma revista, agora você tem que escrever um artigo para enviar nessa revista. Então, nós vamos ter diferentes tipos de artigo, né? Nós vamos ter a pesquisa empírica, que geralmente ela é fundamentada em dados coletados nas suas observações diretas, nos seus experimentos, quando você faz entrevistas com professores, alunos, né, funcionários, quando você aplica questionários. Então, você vai ter ali uma pesquisa com dados. Então, você pode escrever ali um artigo empírico. Você quer fazer uma revisão de literatura? Acontece muito. Quando a gente entra no mestrado e no doutorado, seu orientador, geralmente, depois que você escreve o projeto de pesquisa, ou até mesmo durante a escrita do projeto de pesquisa, ele vai pedir para você escrever um artigo de revisão. E aí você vai ter que aprender a escrever um artigo de revisão e aprender a escrever um artigo, se você nunca escreveu. E é aqui que eu vou dar umas dicas para vocês. Então, geralmente, vocês vão encontrar colegas fazendo aquele artigo, estado da arte, sobre o tema. Vou pesquisar quais dissertações, quais teses já foram publicadas sobre o tema que eu estou pesquisando no meu projeto. Aí ele vai fazer um artigo de estado da arte. Aqui a gente chama de revisão narrativa, porque o objetivo vai ser descrever e discutir o estado atual de algum tema, geralmente do seu tema de pesquisa. O que já se sabe sobre esse tema? Né? Então, tem metodologia, deve ter algum autor explicando como fazer uma revisão narrativa. Você vai lá e estuda como fazer ela. Revisão integrativa, para você sintetizar diferentes tipos de estudos sobre aquele tema. Você quer identificar as tendências, o que está sendo investigado no momento, o que já foi publicado, quais são as lacunas que existem para você criar uma questão de pesquisa ali para o seu artigo, né? Descobrir o que você pode pesquisar de novo para ser inédito. Fazer uma revisão sistemática, porque você quer responder. O seu orientador já fez uma pergunta lá no seu projeto, você também já fez nessa pergunta, né? Em alguma reunião anterior. Você já tem uma pergunta que você tem que responder naquele artigo. Então, você pode fazer uma revisão sistemática, você pode buscar estudos para identificar essas tendências, relações, ou até mesmo responder essa pergunta que você fez no seu artigo de revisão. Tem protocolo, tem artigo, tem norma para fazer cada tipo de revisão. Então, você tem que indicar lá na metodologia qual referencial metodológico você está seguindo para escrever aquela revisão. Você não pode fazer revisão bibliográfica da sua cabeça, tá? Tem que ter o seu artigo vai ser rejeitado. Você pode fazer um artigo teórico, onde você vai desenvolver novas teorias. Um artigo de contribuição crítica para avaliar e discutir trabalhos existentes. Um relato de experiência para descrever e refletir sobre as suas práticas. Geralmente, nós da área de ensino, práticas de sala de aula, né? Então, a maioria começa com relato de experiência, do estágio, do PIBID, né? Geralmente acaba migrando aí para o mestrado e doutorado. Então, eu recomendo vocês a começarem a publicar esses relatos de experiência de vocês, né? Na minha época, a gente fazia muito aqueles planos de aula baseados nos 3 momentos pedagógicos de Deleuze-Kov, né? Então, no estágio. Então, a gente escrevia bastante artigos e com os professores, orientadores, supervisores. Então, eu recomendo que vocês entrem em contato com esses professores da sua graduação e tentem publicar esses relatos de experiência da sua época de estágio, porque isso vai te ajudar a desenvolver uma maior afinidade ali com a escrita acadêmica, com a escrita científica, e entender como que funciona esse sistema de publicação nas revistas, em vez de ir direto publicando o seu artigo de revisão de literatura, né? Para quando você for publicar o seu artigo de revisão de literatura do seu mestrado e doutorado, você já entendeu como que funciona a escrita de um artigo, o sistema de avaliação na revista, e já ter ali uma chance de ter o seu artigo aprovado, né? De ser publicado com maior facilidade e rapidez naquela revista. Tem também e-books gratuitos aí que você encontra dos nossos professores, dos nossos programas de pós-graduação, geralmente são utilizados nas disciplinas de metodologia de pesquisa, que você vai ter acesso a como realizar pesquisas na sua área. Então, eu indico que você siga e utilize autores da sua área, porque cada
área vai ter um referencial metodológico diferente, vão escrever artigos com estruturas poéticas ali, né? A estrutura, como é que eu posso dizer? A redação do artigo vai ser diferente, de acordo com a área, tá? Então, preste atenção no seu referencial teórico. Como que os seus professores escrevem um artigo? Que linguagem que eles usam? Você tem que ir realizando leituras para se familiarizar com como que o sistema funciona de publicação da sua área. Eu gosto muito desse YouTube, da Biblioteca de Manguinhos, lá da Fiocruz, que eles fazem essas lives com os bibliotecários da universidade. E eles vão dando dicas de como fazer as citações, quando muda alguma norma da ABNT, porque elas são atualizadas, tá? Não vá utilizar a ABNT velha para fazer o seu artigo em 2025. Você sempre tem que pegar a ABNT atual, a última que foi publicada. Então, eu recomendo que você busque no Google, tem gratuitas, não precisa pagar, e atualize a sua pastinha de normas da ABNT. Tem a ABNT para tudo, para apresentar trabalho em evento, para escrever projeto de pesquisa, para escrever livro, para escrever TCC, mestrado, dissertação, tese, tem tudo, tá? Então, para fazer citação, para colocar o número da página no seu trabalho, para escrever o título, a fonte, tudo isso tem a ABNT. Então, infelizmente, a gente tem que estudar, você tem que aprender a utilizar as normas da ABNT no seu artigo, além das normas da revista, além das normas do seu programa. Tá bom? E aqui vocês conseguem lá no Instagram, no Facebook deles, ter acesso a essas lives e vocês conseguem assinar, preencher um formulário para ter acesso aos certificados dessas lives. E você pode colocar como cursos lá no currículo Lattes. É bem legal. Além de ganhar conhecimento, adquirir um conhecimento sobre a escrita acadêmica, diretamente com bibliotecários, vocês conseguem ter certificados de cursos para colocar no seu currículo Lattes. Agora, voltando a falar lá da estrutura do artigo, eu sugiro que o título que você vai colocar no seu artigo seja sem siglas. Igual eu tenho... Eu pesquiso sobre educação CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Tem gente que fala enfoque CTS, abordagem CTS, e coloca CTS lá no título. Tem editor que vai achar ruim, vai mandar corrigir. Geralmente não se recomenda utilizar eu pulei. Títulos siglas em títulos, tá? Então escreva o nome sem abreviação. Não utilize a sigla, tá? Escreva tudo por extenso. E, de preferência, que o seu título tenha, no máximo, 2 linhas. Que ele não seja muito extenso, que ele não seja muito longo. E coloque termos chaves, coringas, né, chamativos, termos populares, termos que são frequentemente utilizados na sua área, né? Seja sobre o assunto, sobre o seu tema de pesquisa ou sobre a sua abordagem metodológica. Por exemplo, se você está escrevendo um artigo de revisão, já te aconselho a colocar revisão sistemática, revisão não sei o quê, do tipo de revisão de literatura, logo no seu título. Porque quando os outros alunos, outros autores forem pesquisar na internet e escreverem essas palavras, o seu artigo vai aparecer entre os primeiros. Então, o que você coloca no seu título, no seu resumo, nas suas palavras-chave, vai ser utilizado, né, nas ferramentas de busca para encontrar o seu artigo. Então, não recomendo colocar um título muito poético se você quer ser citado, tá bom? Palavras-chave curtas e mais citadas. Não coloque 3 palavras, uma frase em cada palavra-chave, sabe? Prefira palavras curtas. E que geralmente você já viu essas palavras em outros artigos, de preferência nos artigos que você citou.
Então, isso também facilita o seu artigo a ser mais citado, mais lido, mais visto, né? E isso daí gera impacto e aumenta o qualis lá da revista. Então, selecione a dedo as palavras do seu título com o seu orientador e com as palavras-chave que você vai colocar após o resumo. Geralmente, você vai colocar as palavras que o seu orientador utiliza nos artigos dele, porque a chance de você ser ali encontrado nas pesquisas da internet aumentam. Né? E as palavras-chave mais utilizadas na sua área, sobre o seu tema, linha de pesquisa e metodologia. Então, aqui o resumo do seu artigo é onde eu vou ler e citar você. É a apresentação, é a porta de entrada ali do seu artigo. Então, o resumo, ele vai ser um texto 100% original, ou seja, vão ser com suas palavras. O parágrafo, que é um parágrafo só do resumo, ele não vai conter citação, você não vai ficar citando pessoas no resumo. O texto todo ele vai ser escrito com as suas palavras, você não vai citar autores, você vai falar apenas sobre o assunto lá do seu artigo. E você vai manter o mesmo. A professora Josi que deu essa dica para mim, eu nunca vou esquecer. Toda vez que eu mando um artigo para ela corrigir, quando eu quero enviar para alguma revista, ela fala: ops, o seu artigo está errado. O seu objetivo está. Você tem um objetivo no seu resumo, você tem outro objetivo na sua introdução. Eles estão diferentes. Você tem que escolher um objetivo e manter ele no resumo, na introdução. Tem gente que coloca esse objetivo também na metodologia e retoma lá na conclusão. Então, onde você escreveu o seu objetivo, no artigo, seja no resumo, introdução, metodologia ou conclusão, tem que ser o mesmo objetivo. Não vai... Se você muda de objetivo ao longo da escrita quando tem gente que começa a escrever o artigo pela introdução, a hora que analisa os dados e tudo mais, vai escrever os resultados, muda. Então, se você mudou o seu objetivo ao longo da escrita do seu artigo, lembre-se de voltar lá no resumo, na introdução e padronizar, tá bom? É o que geralmente acontece comigo, eu vou mudando o objetivo. Então, aqui eu coloquei um esqueletinho aqui para vocês, com um esqueminha. Não é aconselhável seguir essas caixinhas aqui, mas para quem está começando, eu acho bom ter uma base para não ficar do zero, para não começar a escrever do zero. Mas depois o seu orientador vai corrigir, né, o professor da disciplina, alguém vai dar uma olhada nisso aí, o avaliador, e vai mudar. Depois você vai pegando o jeito da coisa, vai adquirindo uma identidade de pesquisador, de escritor, e vai tendo a sua estrutura ali de escrever dissertativa sobre aquele tema. Eu recomendo que a primeira frase do resumo é um parágrafo só, tudo isso, tá? Contém a introdução ao tema e a relevância do seu estudo. Por que é importante aquele artigo? Na segunda frase, você coloca o objetivo principal, geralmente é o objetivo geral. Você pode também colocar a questão de pesquisa, alguma coisa, né? Do tipo. Na terceira frase, você vai descrever brevemente a metodologia. Faça um resumão de toda a metodologia em uma frase. O tipo de pesquisa, a abordagem, o tipo de análise e tudo mais. Tem que colocar tudo na metodologia. A quarta frase, os resultados principais que você obteve. Tem que ter resultado em resumo. É chato quando você vai ler um artigo e não tem nenhum resultado do que a pessoa encontrou naquela pesquisa. Né? Ela falou tudo que ela apresentou o tema, mas ela não falou nada do que ela achou. Aí você vai ter que ir lá ler todos aqueles resultados dela para entender o que ela achou. Se você quer citar no seu projeto, se ela colocar esses resumos lá, já facilita até você citar esse trabalho, essa pesquisa. Fica até mais interessante. Você instiga pessoas a citarem o seu trabalho se o seu resumo é completo. Resumo incompleto, geralmente, você dificulta as pessoas a citarem o seu trabalho. Aí depois você vai colocar, na outra frase, a discussão dos resultados e comparação com a literatura. Brevemente, são coisas de uma frase. Não é todo mundo que coloca essa discussão dos resultados aqui no resumo, não. Faz essas críticas aqui.
Geralmente, eles só colocam os resultados e a conclusão principal e as implicações. Você também pode colocar, se couber, tem revista que tem um limite de palavras menor, outras que já permitem um resumo mais extenso. Então, você vai olhando as normas do limite de palavras, de caracteres daquele resumo. Você pode colocar também na última frase, depois da conclusão, a limitação e sugestões para pesquisas futuras. Coisa rápida, frases curtas, de 1 a 2 linhas no máximo. Eu deixei para vocês aqui, se quiserem tirar print ou depois me escreverem, vou deixar meu contato aqui, que eu envio esses slides para vocês em PDF, vocês conseguem ter acesso a essa apresentação. Esse modelinho, né, que é uma estrutura básica aqui de resumo, que nós já discutimos anteriormente, né, em outras reuniões do grupo, onde eu deixo aqui para vocês só completarem, né, com os dados da sua pesquisa. Uma estrutura para você colocar os seus dados aqui do seu artigo e finalizar o seu resumo, né? Então, considerando a lacuna no contexto da área tal, reconhece-se a necessidade dessa pesquisa, aqui, ó, tá vendo a relevância, a importância, para a explicação da necessidade aqui, da importância de tal assunto. Diante disso, a presente pesquisa busca responder à seguinte questão. Aí você coloca a sua questão de pesquisa. O objetivo desse estudo aí você coloca o objetivo geral, a fim de contribuir para a justificativa do seu objetivo, por que você está fazendo essa pesquisa. Para tal, foi adotada uma abordagem metodológica, aí você coloca o seu tipo de abordagem. Com pesquisa de natureza, o tipo de pesquisa, como qualitativa, quantitativa, exploratória, descritiva. Qual tipo de pesquisa qual tipo de artigo, né? Que pesquisa você fez? Tem níveis de classificação, tipo de pesquisa. Vocês vão aprender isso em metodologia de pesquisa. Tem uma disciplina na graduação e na pós para aprender a fazer essas pesquisas aqui. Você tem que classificar a sua pesquisa. Os dados foram coletados por meio de... Aí você coloca os instrumentos de coleta que você utilizou, como questionários, entrevistas, análise documental, artigos, teses, dissertações, por aí vai. E analisados a partir de qual a técnica de análise de dados que você utilizou. Que o autor que falou, analise seus dados assim. A gente costuma ver a Bardan, análise de conteúdo, a ATD, fenomenológica, e por aí vai. Tem vários tipos de técnicas de análise de dados que vocês vão aprender nas disciplinas. Então, você vai escolher a que melhor se encaixa com o seu referencial teórico e com o seu tipo de pesquisa. Os principais resultados indicam que... Aí você coloca o resumo dos seus achados principais, seus principais resultados. Assim, conclui-se que a conclusão geral do seu estudo, o que você concluiu no final. Além disso, sugere-se que pesquisas futuras abordem sugestões. Aí você coloca aqui as suas sugestões, que você concluiu a partir desse artigo. É um resuminho para quem está começando ter noção do que eu falei lá no slide anterior. A introdução, ela vai conter citações. Então, é recomendado que todos os parágrafos da sua introdução tenham citações, exceto o penúltimo e o último parágrafo, porque neles você vai escrever com as suas palavras, por exemplo, ali no penúltimo parágrafo, o objetivo da sua pesquisa. E no último parágrafo, a estrutura do seu artigo. Você faz uma breve apresentação estrutural do seu artigo, né? O que vai ser falado, o que vai ser apresentado nos próximos tópicos, sessões do seu artigo. Então, você pode finalizar a introdução com uma apresentação. Igual quando a gente faz na tese, na dissertação, a apresentação dos capítulos. No capítulo 1 será apresentado tal assunto, no capítulo 2 tal assunto. E por aí vai. Você pode fazer isso no artigo também, para não finalizar a sua introdução ali de forma seca, drástica, direta, né? É minha recomendação, mas aí você vê com o seu orientador, né? Mas, geralmente, a introdução você cita outros autores. E a única coisa nova ali vai ser o seu objetivo. E a estrutura, a relevância, alguma coisa, a justificativa ali do seu trabalho, né? O resto, você provavelmente vai explicar o contexto. Aqui, ó, você vai, ó,
Eu coloquei para vocês a estrutura. Geralmente, o primeiro parágrafo você vai contextualizar, porque você vai ter que definir o tema, apresentar o contexto histórico e a relevância. Isso aqui não é da sua cabeça, isso aqui é alguém que falou. Então, você vai ter que citar algum autor aqui, ou até 3 autores, né? Opa. No segundo parágrafo, você vai falar brevemente da revisão de literatura. Quais são os principais estudos realizados, teorias, as lacunas na pesquisa? Provavelmente você vai pegar essas lacunas de outros artigos. Alguém falou, né, que essa é uma lacuna de pesquisa. Ou você identificou alguma... Mas eu aconselho que vocês citem, né, esses estudos anteriores realizados, essas teorias, e busquem lacunas para vocês colocarem como citação aqui, como referencial na sua revisão de literatura. Que você, a justificativa do estudo, a motivação, a importância, a contribuição para a pesquisa na área. Então, de onde surgiu a vontade de escrever sobre esse tema, de pesquisar sobre esse assunto? Você pode colocar, né? Aqui eu aconselho você a, se for um artigo da seu TCC, tese ou dissertação, que você coloque. Esse artigo é derivado da pesquisa de mestrado da primeira autora, sabe? Se a sua dissertação ainda não for finalizada, não tiver defendida ali, publicada no site da universidade. Se tiver publicado, você já cita direto a sua dissertação. Se não tiver, você fala que a pesquisa de mestrado está em andamento. Né? Então, deixe claro de onde vem esse artigo. Isso ajuda você a ter o artigo aceito logo de cara. O editor vai abrir e vai falar, nossa, é um artigo da tese do aluno lá de doutorado, é um artigo do TCC do fulano, entendeu? Já ganha mais prestígio ali o seu artigo, entendeu? Porque ele é derivado de uma pesquisa acadêmica. Os objetivos de pesquisa, você pode colocar aqui o problema no quarto parágrafo, o objetivo geral, os objetivos específicos. E, por fim, no último parágrafo, apresentar a estrutura, né, essa organização do artigo e a visão geral do conteúdo que vai ser apresentado. Eu gosto desse Instagram, dessa professora Fernanda. Eles vendem curso, né? Vocês sabem que eles gostam de vender esses cursos, mas eu não compro. Mas eu gosto de pegar as dicas gratuitas. Geralmente eles fazem live para vender esses cursos, né? E fazem algumas publicações. Eu tirei algum print de vocês aqui do Instagram da professora Fernanda, Pesquisa na Prática, onde ela vai falar que essa problematização apresentada na introdução, geralmente ela vai conter essa apresentação do seu tema, conceito, 2 ou 3 parágrafos, pelo menos contando sobre o panorama atual, sobre o seu tema, a lacuna de pesquisa, a pergunta de pesquisa, o objetivo de pesquisa e a relevância do seu estudo. Porque, afinal, é importante estudar isso que você vai estudar, que você vai publicar no seu artigo, que você vai pesquisar. Isso daqui tem que ter. Se não ficar explícito essa relevância, essa justificativa, essa importância do que é inédito, do porquê desse artigo, você não consegue publicar o seu trabalho. Ele vai ser rejeitado, vai ser recusado na hora, nem vai para avaliação. Isso aqui vocês devem ter lido naquele artigo que eu enviei para vocês, da revista Ciência, que eu sugeri como leitura, né, para o nosso encontro. No final da reunião, na hora que acabar a gravação, a gente fala um pouco mais desse artigo que eu mandei para vocês. Bom, fechou a introdução, você vai escrever a fundamentação teórica. Todos os parágrafos da fundamentação teórica também devem conter citações, exceto o último parágrafo, porque nele você vai escrever com suas palavras a contribuição teórica do seu artigo, ou seja, o que vai ser diferente, o que você vai fazer no seu artigo, o que você quer investigar. Então, geralmente a gente finaliza esse último parágrafo, o referencial teórico, falando o que vai ser pesquisado, para já dar um gancho para entrar na metodologia, para falar como que foi feito. Então, não tem como escrever fundamentação teórica sem citar outros artigos, outras referências. Você tem que citar, tá? Porque senão aqui que pega o plágio. Se você mandar um artigo com um texto da fundamentação teórica falando sobre o seu tema de pesquisa, seu assunto, sem citação, já é rejeitado por plágio. O editor vai abrir, vai tacar lá no editor de plágio.
software no programinha de plágio e ele vai piscar, vai ficar vermelhão lá. 100% plágio. Então, porque você não citou. Toma cuidado, o artigo é rejeitado. Tese e dissertação também. A banca vai puxar, pegar no seu pé. Então, geralmente, no primeiro parágrafo, a gente coloca o histórico, a evolução do tema. Vai falar sobre a origem, o desenvolvimento, os principais marcos. Diferente da tese, da dissertação, que você vai falar muito, com muito mais detalhes na fundamentação teórica, no artigo você resume, tá? E alguém já deve ter falado isso daqui. Você só vai citar, vai contar com as suas palavras aqui, dialogando com outros autores, com trabalhos antigos, trabalhos anteriores. Né? E as principais teorias e conceitos que estão relacionados aí com a definição, a explicação do seu tema. O que é esse seu tema de pesquisa, esse assunto do seu artigo? Estudos anteriores e evidências, você pode colocar dados, né? Por exemplo, se você trabalha com formação de professores, colocar dados do ENAD, com o ensino médio, colocar dados do Enem, sei lá, tem vários dados que você pode colocar, porcentagens, índices, avaliações do governo aí, que você pode colocar também aqui, além de citações. Então, trabalhe com esses dados aqui, né? Essas evidências, esses estudos na sua fundamentação teórica. E também as lacunas, controvérsias, as tretas aqui da área, você pode colocar, se você quiser, né? Colocar os diferentes estilos aqui, as linhas, tudo você pode colocar, como que esse seu tema foi se diferenciando ao longo dos anos. Então, na educação CTS, a gente vai ter vários tipos, né? Vai ter a vertente ali europeia, a latino-americana, a americana. Então, assim, em cada região, geralmente, em cada país, a educação CTS, ela surgiu de forma diferente. Né? Então, aqui, você coloca, né? E se posiciona. Tem que ter você. Qual corrente você vai seguir, né? Qual referencial teórico você vai utilizar como base no seu artigo. Tem que ter. Se não tiver referencial teórico que você vai utilizar, que você vai seguir, você vai ter o artigo rejeitado. Então, a justificativa teórica tem que ter por que você utiliza X termos, o que você entende por esse termo, qual que é o autor que criou esse termo, que você vai se basear para discutir esse termo. Tem que ter, senão é rejeitado na hora. Então, aqui a Fernanda ela vai falar, né, que esse referencial teórico vai ter que ter esse marco teórico, como o tema começou a ser estudado, os conceitos, definições, as tradições de pesquisa, que eu falei lá para vocês, que na minha área de educação CTS tem 3. O desenvolvimento conceitual, você pode colocar artigos aqui citando, insights de artigo de revisão. É bem legal você citar artigo de revisão aqui no referencial teórico, porque vai ser mais fácil de achar as lacunas. Ou na conclusão também. É possível que tenha essas lacunas para vocês colocarem esses insights aqui na hora de citar. Artigos empíricos de pelo menos dos últimos 10 anos. O ideal é dos últimos 5 anos. Então, você vai citar os dinossauros, né? Aqueles professores pioneiros, aqueles que começaram que criaram a área, que criaram o seu tema de pesquisa, né, os professores fundadores e o que se tem de atual, né? Como que tá nos últimos 5 anos aí, como que anda esse seu tema. Então, tem que fazer toda essa linha do tempo, do mais antigo, do pioneiro, até o mais recente, do mais moderno, contemporâneo. Na metodologia, eu chamo de percurso metodológico. Tem várias formas de citar, e você vai de acordo com o seu orientador, de acordo com o seu referencial teórico-metodológico, dá nome a cada seção do artigo. Né? Eu costumo utilizar esse percurso metodológico e não metodologia. Então, todos os parágrafos do percurso metodológico devem conter citações também. Por quê? Tem algumas exceções, né? Como o terceiro e o último parágrafo, porque você vai contar com as suas palavras aqui, novamente, sobre a população e o tamanho da sua amostra, e as suas considerações éticas do seu artigo. Então, lá no percurso metodológico, o primeiro parágrafo, geralmente você vai explicar a abordagem metodológica. Né?
Então, você vai ter que citar algum autor aqui. Em quem você se baseou para seguir qual método você está utilizando no seu artigo, na sua pesquisa. Por isso que é importante um projeto de pesquisa bem escrito, bem estruturado. Você escreve isso aqui bem mais fácil, se você já tiver esses dados. Tipo de pesquisa e delineamento. Qual tipo de pesquisa você está utilizando? Qual referencial metodológico? Qual o delineamento dos objetivos do artigo que você está investigando? Como que você está investigando isso? Com base em quem? Tem que encontrar algum referencial para colocar aqui. População da amostra, o contexto do local, daquela escola, aqueles alunos, aqueles professores, aquela instituição, daquele programa. Então, tem que apresentar os participantes da sua pesquisa, os artigos de tal base de dados, vai fazer uma revisão de literatura de trabalhos publicados no INPEC. Tem que apresentar esse evento, tem que apresentar o INPEC, né? Então, vocês entendem? Vocês têm que fazer todo o contexto. Finge que a pessoa não conhece nada do seu tema e que você está apresentando do zero. Tem que apresentar, nem que seja brevemente. Os critérios de seleção e de inclusão, por que você selecionou essas pessoas, esses alunos, esses professores? Porque eles participavam do PIBID. Porque eles participavam da disciplina de metodologia da minha orientadora. Tem que colocar. Porque eram alunos do estágio supervisionado. Tem que deixar fácil, porque era o que, não vai falar, era o que eu tinha. Você tem que justificar. A pessoa que está lendo, o avaliador, o seu público, o seu leitor, tem que entender esse contexto. Da onde surgiu isso daí? O tamanho da amostra, por que são 4 alunos, por que são 20, 30, entendeu? Tem que justificar aqui. Coleta de dados, os instrumentos, os procedimentos, o referencial de coleta de dados. Você criou um questionário com base em quem? Quem que orienta a criar questionário? Quem que orienta fazer perguntas de entrevista? Que tipo de entrevista? Sabe? Então, tudo isso tem referencial. Considerações éticas. Então, aqui você coloca se teve esse consentimento informado, o número do parecer, da aprovação ética lá na universidade, a confidencialidade dos participantes, foi tudo anônimo, né? Você explica tudo isso aqui. Análise de dados, as técnicas, procedimentos, referencial de análise de dados, vai citar as categorias de organização, como que você vai apresentar, como que você analisou esses dados, como que você interpretou eles e como que você está apresentando os seus resultados, como que você vai escrever a sua dissertação dos resultados e discussão. Você tem que apresentar essa organização como que isso foi feito, tem que apresentar isso na metodologia. E a Fernanda vai dar algumas dicas, né, de como escrever essa parte do método. Você tem que deixar claro a estratégia de pesquisa que você utilizou para realizar a sua pesquisa, a descrição do contexto da sua pesquisa, a descrição da amostra, do corpus, né, pode ser os artigos, os sujeitos participantes, como os dados foram coletados, como os dados foram analisados. Tudo isso tem que ter esses referencial. Geralmente aqui na descrição da amostra a gente não coloca, mas, por exemplo, se você copiou dados de algum site de alguma universidade para apresentar esses alunos, ementa de disciplina, tem que ter citação, tá? Cita o site da universidade, não esqueça. Percurso metodológico. Ainda, né, falando, eu vou dar a dica para vocês, né, a gente recebeu artigos de relatos de experiências de professores de disciplina, né, da disciplina de metodologia aqui na revista, só que eles não tinham aprovação do comitê de ética. Eu fui falar com o editor, falei, vou rejeitar, não foi aprovado pelo comitê de ética, e tem resposta dos alunos aqui no artigo. Ele coloca os trechos, né, das falas, os questionários, ele analisou as atividades dos alunos. Aí nós descobrimos essa brecha. Pesquisas de opinião pública, derivados ali de prática docente, que não são pesquisas de TCC, que não são pesquisas de mestrado, que não são pesquisas de doutorado, mas apenas ali um relato de experiência de um professor, ele pode colocar na metodologia, que é uma pesquisa de opinião pública, que ele não passou pelo comitê de ética. Então, por isso que a gente, quando está lá no PIBID, nós conseguimos publicar aqueles artigos sem aprovação do comitê de ética. Porque são relatos de experiência sem esse teor, esse rigor, né,
científico ali, metodológico, que necessariamente ali tem que ter aprovação do comitê de ética. Então, se não tem um projeto de pesquisa, você não precisa enviar para o comitê de ética. Mas tome cuidado, né? Pelo menos isso aqui na nossa área. Mesmo assim, seu artigo ainda pode ser rejeitado. Então, eu aconselho que vocês escrevam isso daqui, ó. Para a realização desse estudo, respeitou-se todos os aspectos éticos em pesquisa, em conformidade com as resoluções, tal, da lei tal, não sendo necessária submissão ao sistema do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, você tem que falar que os participantes da pesquisa não foram identificados, você não pode colocar foto do rosto aí dos participantes da pesquisa, tire foto apenas das atividades, tem todo esse cuidado, esse capricho aqui na metodologia, senão seu artigo pode ser rejeitado. Então, a pesquisa de TCC, dissertação ou tese, vai ter que ter o projeto aprovado no comitê de ética. Aqui na UEM, os alunos não têm acesso. O orientador que cadastra o aluno como participante da pesquisa e aí a gente consegue editar com a nossa senha a pesquisa do orientador. Então, o orientador vai ser o pesquisador principal aqui na UEM, mas tem instituições que liberam os alunos a submeter o projeto de pesquisa no comitê de ética. Aí, após você falar sobre como foi feita a coleta de dados, as perguntas, tem que colocar as perguntas do questionário, da entrevista, tem que colocar todos os dados que você utilizou como instrumento de coleta. Você escreve assim: todos os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa da universidade aqui, né, no meu caso, Universidade Estadual de Maringá, conforme o número do parecer tal. Quando o seu projeto de pesquisa é aprovado, eles vão gerar um número de um parecer. Projeto aprovado. Lá você coloca esse número aqui. Na data tal, garantiu-se a confidencialidade e o anonimato dos participantes em todas as etapas do estudo. É bom você colocar, porque tem revista que pede. A maioria pede se o artigo foi aprovado pelo comitê de ética. Se não tiver nenhum local do seu artigo falando que a sua pesquisa teve aprovação do comitê de ética, o avaliador provavelmente vai te questionar. E se você falar que não, o seu artigo vai ser rejeitado. Se for de dissertação, tese ou TCC. Então, cuidado aqui, tá? Geralmente o seu orientador vai pedir para você passar pelo comitê de ética para evitar a dor de cabeça, né? Na publicação, na divulgação dos seus resultados de pesquisa. Aí depois você fala sobre como foi analisado seus dados. Então, a parte dos resultados e discussões é onde eu vou ler e vou citar você. Então, o que você descobriu na sua pesquisa? Tem que ter os resultados. Então, aqui eu coloquei uma média de que é um texto 70% original, porque poucos parágrafos vão ter citações teóricas, né? Que você vai falar os seus achados, os seus resultados, a sua contribuição para responder os seus objetivos de pesquisa. Então, somente os parágrafos ali de apresentação de alguma pesquisa ou de discussão ou comparação dos dados achados com a literatura ou com o seu referencial teórico que vão ter essas partes com citações, né? O contraste, né? E a comparação ali. O que é de novo, o que é de inédito na sua pesquisa ali que você achou. O resto, né? Vai ser o que você vai escrever, você vai apresentar os seus resultados. Então, esses resultados quantitativos, esses dados descritivos, análises inferenciais, tabelas, gráficos, tem diferença, gente. Tabela, ela é aberta, e geralmente é numérica. E os gráficos são fechados, 4 lados fechados do gráfico, tem uma moldura, assim. E, geralmente, são dados, no quadro, são dados teóricos ali. Tá? São frases, são palavras. A tabela geralmente é numérica, ela tem uma porcentagem, né? E ela é aberta, né, nas laterais. Então, tomem cuidado, não vá chamar a tabela de gráfico de tabela, tem que saber fazer, tem norma da BNT para isso. E tem que ter um título, geralmente em cima, tabela,
Aí você cria um título. E tem que ter fonte, né? Tudo tem que ter fonte. Imagem, gráfico, tabela, tudo. Você coloca, se for feito por você, você tem que colocar dados da pesquisa. Se você não publicou essa imagem, essa tabelinha em outro lugar. Se foi cópia, se você pegou isso de algum outro artigo, de algum outro lugar da internet, qualquer coisa que seja, você tem que colocar a referência, o autor e o ano. Site, tudo não interessa. E lá no final do artigo você coloca a referência completa. Se for seu, você pode colocar dados da pesquisa, elaborado pelos autores. Eu não consigo colocar o ano, porque o ano subentende-se que é o ano de publicação. Se o artigo não foi publicado ainda, por que você está colocando o ano? Por exemplo, você fez uma tabela ali no seu projeto, aí você escreveu o artigo em 2023, enviou para a revista em 2023, ele foi publicado em 2024, parece que você já copiou essa sua tabela de algum outro artigo ou trabalho anterior seu de 2023. Como que eu vou adivinhar isso aí? Então, não coloque ano. A minha dica é não coloque ano se você não copiou de um trabalho seu anterior, já publicado. Se não foi publicado, a tabela é inédita, o gráfico é inédito, a imagem é inédita, então ela é dados da pesquisa, ou elaborados pelos autores, tá bom? Tomem cuidado com essas referências aqui. Resultados, né? Aqui os qualitativos. Você pode criar categorias ou temas, padrões, citações representativas, quadros, diagramas com fonte, mapas mentais e por aí vai. Você pode ser bem criativo, nuvem de palavras. Você pode ser bem criativo na apresentação dos seus resultados. Você tem que discutir o que você encontrou. Você tem que fazer uma interpretação, você tem que comparar com a literatura existente o que é novo, o que já foi encontrado, o que vai de encontro com outros autores, né? O que outros autores já encontraram, o que ninguém encontrou, o que é novidade. Tudo isso, o que é diferente, sabe? Você tem que colocar o que isso significa, essas implicações práticas. O que isso é inovador, o que isso diferencia, é inédito de outros artigos já publicados. Tem que colocar aqui. E, de preferência, citar, fazer esse diálogo, fingir que você está conversando com outros autores. Como? Citando o artigo. Você tem que ler os resultados dele e comparar com os seus, de trabalhos semelhantes. E também colocar aqui as limitações do estudo, as limitações metodológicas, as sugestões para pesquisas futuras, os impactos, quem que é o seu público-alvo, os seus resultados vão ser utilizados por quem? Professores, alunos, diretores, programa de pós-graduação, político. Você tem que contribuir com o seu leitor. Em que você vai agregar? É aqui que eu vou te citar. Olha, fulano descobriu tal coisa na pesquisa dele. Então, capriche aqui na apresentação. Então, aqui você vai falar o que você descobriu, por que isso é importante, os dados coerentes com as análises que você apresentou, se o que você está apresentando é uma análise de verdade ou se é só a sua opinião, como que a sua pesquisa dialoga com outras pesquisas, qual a contribuição da sua pesquisa, qual lacuna a sua pesquisa preenche. E você pode falar também o que você não fez, qual lacuna a sua pesquisa não preenche. Você pode falar o que ainda pode ser feito. Não precisa ser egoísta, que você pode dar dica para os coleguinhas e falar, olha, futuras pesquisas podem investigar como isso se aplica nos colégios, como isso se aplica na pós-graduação, né? Ou desenvolver estudos de aplicações práticas, teóricos, investigar tal coisa, você pode colocar, porque é aqui que eu vou citar o seu artigo. E também nas considerações finais. Esse texto das conclusões aqui é um texto original, tem que ser 100% seu. Porque nenhum parágrafo da conclusão deve contestações, não é indicado, é igual no resumo lá. O texto todo deve ser escrito com suas palavras. Então, aqui você vai recapitular o objetivo do artigo, os principais resultados de forma concisa, seja breve. Discuta as implicações teóricas e práticas dos resultados, identifique e discute as limitações do estudo, sugira direções para futuras pesquisas, encerre o artigo com uma conclusão, reforçando a importância do estudo. Aqui, na conclusão, tem que falar por que seu artigo é relevante. Aqui você tem que vender o seu peixe. O marketing tem que ser feito na conclusão.
né? Qual a novidade, a inovação, o diferencial, o que é inédito no seu artigo? Tem que estar aqui. Você já tem que ter apresentado os resultados. Aqui você só vai fazer um resumo. E os agradecimentos, né? Como que deve ser escrito esses agradecimentos? A gente costuma colocar eles após as considerações finais e antes das referências. Então, por exemplo, artigos com o orientador e o co-orientador devem colocar os grupos de pesquisa dele. No meu caso, a minha orientadora, que é a professora Josi, e o meu co-orientador Rodrigo, ambos têm grupos de pesquisa diferentes. Então, eu cito o grupo dela, aos amigos e pesquisadores do grupo Interarte, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG, aos colegas do grupo de estudos aqui, do meu orientador. Ambos esses grupos aqui estão vinculados ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. São registrados lá no site do CNPq. E também, se você é aluno de mestrado ou doutorado, mesmo que você não receba a bolsa, o seu programa é mantido pela CAPES, você tem que colocar esse agradecimento. É só copiar e colar. Tem no Google esse agradecimento. Este trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Aí você coloca aqui, ó, CAPES, Código de Financiamento 001. Se você está apresentando esse trabalho com slides, seja na defesa, né, do seu mestrado, da sua dissertação, ou em algum congresso, evento, você pode colocar essas imagens aqui também, abaixo desse texto. A logo da CAPES, da UEM, do programa. Divulgue, né? E agradeça essa instituição pública por manter esse programa de pós-graduação aí, realizando essas pesquisas. E as referências, né? Já estou finalizando aqui. Eu vou dar uma aceleradinha para não ficar muito longa essa gravação. Então, tudo que não é da sua pesquisa atual, né? Se for de pesquisas anteriores, você tem que se citar. Cite as suas pesquisas anteriores. Então, tudo que não é da sua pesquisa atual, você tem que citar, para evitar o autoplágio. Então, cite seus trabalhos anteriores, se você for manter a mesma fala. Né? Divulgue o seu trabalho, não tem por que você cometer autoplágio. Você pode divulgar o seu trabalho no seu artigo novo, vai lá e divulga, cite ele também. Cite o seu orientador, seus colegas do grupo de pesquisas semelhantes. Então, coloque essas referências. Então, todas essas citações diretas, indiretas, pesquisas anteriores, obras, livros, filmes, história em quadrinho, nota de rodapé, definição, dados empíricos, leis, documentos educacionais do governo, site, imagens, quadros, tabelas, tudo que está no texto, que não é seu, tem que ser referenciado, não importa se é texto aí, escrito ou se é imagem, tem que ter referência no final do artigo. Site, qualquer coisa. Você, de preferência, utiliza links curtos e ativos. Não utilizar o link quando você abre o PDF daquele artigo na internet, ou o link de quando você baixa ele no notebook e abre para ler. Esse link de quando você baixa aqui, não, só abre no seu computador, não abre no computador das outras pessoas. Então, você não pode utilizar esse link de download, entendeu? Porque ninguém vai ter acesso, vai clicar e vai dar erro, ninguém vai conseguir baixar. Então, tem o link do DOI, que é o link curto. Utilize o link do DOI e clique no link depois que você copiar e colar. Se você colocar um ponto junto com o link, ele já não abre, dá erro. Então, toma cuidado aqui na hora de colocar esses links. E escreva o nome da cidade de publicação do livro ou da revista. Tem que ter esse local de publicação, é norma da BNT. Escrever as páginas do capítulo de livro. Como que eu vou saber se a referência é do capítulo ou se é do livro? Porque, igual a professora Josi, ela organiza livros. E ela não escreve todos os capítulos, ela convida alunos, outros professores, pesquisadores a escreverem capítulos. E ela só organiza aquela coletânea, aqueles capítulos em um e-book e publica. Então, ela não escreveu o capítulo que eu escrevi no livro dela, ela organizou o livro. Então, você tem que colocar capítulo da Thaís, publicado no livro da professora Jo, organizado pela professora Josi. Tem que ter esse termo aqui
em capítulo em tal livro. Tem que colocar, tá? Capítulo de livro tem esse termo aqui. É norma da BNT. Fontes de imagens, quadros, tabelas que você não criou, adaptado de fulano, dados de ciclano, tem que ter. Mesmo que você só melhorou, deixou mais bonito. Você tem que falar que foi adaptado de fulano. Você criou, mas você pegou essa ideia de alguém. Então, se você se inspirou para fazer, pode colocar adaptado, dados de outro autor. É melhor citar a fonte, né? Aqui é um link curto, ó. Eu recomendo utilizar o DOI. Esse é um link grande, extenso, que vai ficar todo quebrado lá, desengonçado, desformatado no seu texto do artigo. Não utilize esse link gigantesco. Prefira o link curto aqui. O link do DOI, tá bom? Aí você clica aqui, ó. Você clica aqui no PDF para fazer o download do artigo. Aí vai abrir o PDF do artigo. O link vai ficar, já era extenso, ele vai ficar maior ainda. Não utilize esse link. Se você clicar aqui em baixar, às vezes o seu leitor de PDF abre esse artigo, esse PDF no seu notebook e gera um link ali. Também não utilize esses links de PDF, tá? Utilize o link do DOI, se não tiver, utilize o link do site, mas pegue um site, vai voltando aqui, pegue um link mais curto desse site, não precisa pegar esse link gigantesco. Só você retornar aqui que o link vai encurtando. Exemplos para vocês, né? Aqui eu coloquei um exemplo de artigo, ó. Tenho a cidade, volume, número de páginas, tudo e tal. O link do DOI, acesso em... Não vai colocar acesso em 2023, 2024. Você está escrevendo um artigo hoje. Clica no link, vê se está ativo, se ainda existe esse site e atualiza a data. Coloque todas as datas mais atuais possíveis. Coloque a data que você está escrevendo. Tem que ser a data atualizada e o link curto, ó. O link do DOI, não o link do site da revista. O link direto do artigo. Se tiver. Aí aqui temos também outro exemplo para vocês. Exemplo de referência de dissertação. Eu coloquei a minha dissertação de mestrado. Ela foi publicada, além de estar no site do PCM, ela está no site da biblioteca da UEM. Então, a minha dissertação, depois de anos, ela já foi publicada no site da UEM, que é um link bem mais curto que o do PCM. Ó. Então, você consegue divulgar diretamente do repositório da universidade, que é um site mais oficial. E-book, ó. Repare que esse link é bem extenso. O link do meu e-book, ele é maior ainda. Eu coloco o link da coleção, ó. Se você clicar nesse link, você vai ter 3 livros lá, 3 e-books. E um deles vai ser o meu. Então, eu preferi colocar um link mais curto do que colocar o link do PDF do meu e-book, que é, tipo, 3 linhas. Não coloque um link de 3 linhas, né? Se você tem a opção de colocar o link mais curto, prefiro o link mais curto. Para não ficar quebrado aqui, ó. Tá vendo? Não cabe em uma linha. Fica feio. Fica todo desformatado. E agora, esse e-book aqui da professora Josi, ele já tem DOI. O meu não tem DOI. Só tem o link do site da editora, mas o dela tem DOI, ó. Então, dá para colocar o DOI. Não precisa colocar esse link gigante. Coloca o link curto. E ela organizou esse e-book com outros autores. Então, aqui tá errado, ó. Silva et al. Foi organizadora do e-book. Não pode. Esse et al. Não é utilizado em referência. Aqui, nas referências finais. Ele pode ser utilizado, Silva et al. 2022, lá no meio do texto, na introdução, na referência, ou na introdução, na metodologia, nos resultados, no referencial teórico, quando você vai citar Silva et al. 2022. Aqui não, você tem que, nas referências, você tem que escrever o nome de todo mundo, abreviadinho assim, ou padronizado, né? Você pode escrever o nome das pessoas, não precisa ter só o sobrenome, mas tem que ser. Se você escrever, igual eu coloquei aqui, ó, o nome completo do autor, você tem que, todas as referências, você tem que ir atrás do nome de todos os autores e padronizar todas as referências com o nome completo. Se você quer abreviar, você tem que abreviar de todo mundo. Então, todas as suas referências têm que ser abreviadas, então tem que padronizar essas referências, tá? E seria isso. Agora, como que você faz essa submissão no site da revista? Então,
Eu aconselho que você leia, estude o site da revista antes de fazer essa submissão, que você entenda as diretrizes para os autores e baixe o template. Esse template é um modelo, estrutura ali que a revista utiliza para publicar e escrever os seus artigos. Então, busque nesse site da revista esse template